Eu, sinceramente, achei que eu fosse conseguir falar deste livro aqui em um único vídeo e eu não consegui fazer isso, né? Precisei dividir a minha análise em duas partes. A primeira parte você pode pegar aqui no canal, já está aí, né? E essa, portanto, é a segunda parte e, como eu disse no primeiro vídeo, é a parte mais explosiva, né? Você vai precisar de um chazinho. Prepara o seu chá aí, tá? Senta, se prepara, porque tem muita coisa para falar aqui de As Meninas. A primeira parte, embora tenha muita coisa, ela foi mais introdutória. Mas aqui é uma obra que tem tantas camadas, né? E como eu disse, né, é uma obra que está na lista de leitura obrigatória do vestibular da FUVEST para 2026, mas, na minha humilde opinião, deveria ser leitura obrigatória para qualquer brasileiro que se preze, tá? Então vamos aqui agora à segunda parte. No primeiro vídeo, eu parei fazendo aqui uma análise das três personagens, né, da Lorena, da Lia e da Ana Clara. Fiz até que uma análise, né, consistente, eu diria, tá? Trouxe aqui muitos símbolos, né, uma análise bem bacana, eu achei, e fiz uma análise também do espaço da narrativa, né, do espaço onde transcorre a narrativa, que é o pensionato das freiras, né, as três meninas ali no pensionato, para estudar, né, para cada uma num curso universitário diferente, né, e elas ali nesse espaço de, ao mesmo tempo, de acolhida e de vigilância, tá? E agora, então, nós vamos aqui começar a comentar um pouco mais sobre alguns comportamentos das personagens. E eu gostaria de começar comentando da Ana Clara, né? Lembra que a Ana Clara é aquela personagem muito marcada por um passado triste, sombrio, violento. Ana Clara é muito vítima, né? Se há alguém que pode ser definido como a vítima da sociedade, é a Ana Clara, né? Desde criança muito vulnerável, muito exposta às maiores brutalidades, né, assim cresceu, e aí, portanto, se tornou uma jovem universitária, assim, buscando ascensão social por meio do uso da sua beleza, né, mas uma beleza que aos poucos também a gente nota que vai ficando decadente, porque está dependente química, né, dependente química, namora, é amante de um cara que é traficante, enfim, muitas questões aí envolvidas, né, e a Ana Clara, ela, quando a gente vai acompanhar o fluxo de consciência dela, né, nas cenas que ela tá ali no quarto com o Max, né, os dois ali fazendo uso das drogas e tendo suas relações, né, tem várias cenas que se passam dentro desse lugar onde eles se encontram, né, e aí quando a gente acompanha esse fluxo de consciência da Ana Clara, ela tá sempre falando assim, ano que vem, né, mas ano que vem, me aguarde, sabe, uma coisa assim, ó, ano que vem tudo vai mudar, porque eu vou casar, né, ela tá noiva, vou casar, vou ficar chique, vai ser outra coisa, né, e aí é uma insistência, o tempo todo que ela está naquela cena decadente, naquela situação de decadência, ela fica sempre falando para si mesma assim, mas ano que vem, me aguarde. Madre Alex é a madre do pensionato, né, das freiras, e que conversava muito com a Ana Clara, gostava muito da Ana Clara. E aí ela sempre pensando assim, Madre Alex vai ver, né, porque agora tá assim, mas ano que vem vai ser outra história. Então é muita insistência da Ana Clara sobre esse próximo ano, sobre o ano que vem, né. O que a gente tem aí, uma procrastinação da mudança, né. A Ana Clara, ela está num ciclo de autodestruição tão grande, né, imersa nas drogas, na prostituição, no mundo de mentiras, né, que ela não consegue romper com isso. Embora ela fique dizendo para si mesma, ela não consegue romper, por isso a insistência, né, por isso tantas vezes a gente acompanha ela falando o ano que vem, né. Então, esse ano que vem funciona meio que como uma promessa, mas uma promessa que nunca se cumpre, né. A gente tem aí uma espécie de uma ilusão para suportar o presente. E é também uma falta de uma agência real, né? Porque ela acredita numa redenção futura, mas ela não age, né, para conquistar essa redenção. Então, isso reforça a ideia de que o sistema social engole as suas possibilidades. A Ana Clara está mergulhada num auto-engano, num ciclo de auto-engano, né? Então esse é o discurso típico de alguém que não suporta encarar a própria ruína, né? É uma frase, assim, essa frase que ela fica repetindo, né? É uma frase que funciona meio que como uma cortina, né? Uma cortina para esconder toda essa deterioração imediata. Isso também não deixa de ser uma crítica social, né? Porque é aí um reflexo da mentalidade também de uma sociedade que vive de esperanças adiadas, né? Vive de mudanças que vão sendo sempre postergadas. Então, a Lígia Fagundes Telles, ela ironiza sutilmente, né, o próprio país, que dizia sempre assim, era um jargão das ruas, era um jargão do povo, né? Ano que vem melhora, ano que vem, ó, ano que vem melhora, em plena ditadura, né? As pessoas diziam muito isso, né? Então acaba sendo o jargão que vai para Ana Clara, né? Para mostrar esse auto-engano,
essa procrastinação, essa autodestruição. Agora eu gostaria muito de tocar num ponto um tanto quanto delicado da narrativa, tá? Lembra que eu falei que ao mesmo tempo que elas se julgam mentalmente, fica julgando uma outra mentalmente, tem alguns momentos em que elas verbalizam mesmo esse pensamento, esse julgamento, uma na cara da outra, né? Tem uma cena que é um tanto delicada, pesada, mas eu acho importante colocar aqui, porque é uma percepção muito importante da Lígia para aquele momento, né? Naquele momento, nos idos de 1970, a Lígia, na sua obra, já está alertando para uma coisa importantíssima, que só recentemente começou a ser bem debatida, e que à época passava assim, ó, simplesmente passava, mas não passou para Lígia, né? Não passou para Lígia, por isso que eu queria comentar aqui, tá? Ana Clara, essa personagem que é entregue às drogas, à prostituição, que é modelo e tal, ela é assim, muito sem filtro também, né? Então, quando ela resolve falar algumas coisas, ela vai e fala assim, né? Então, tem uma conversa que ela tá tendo com a Lia, que é essa militante da esquerda, né? Tem uma conversa que ela tá tendo com a Lia, que ela resolve ficar meio que cutucando a Lia. Ela resolve meio que começar a expor as contradições da Lia, porque como ela, Ana Clara, era muito julgada pelas amigas, né, pelos seus hábitos, pelas suas saídas, uso de droga, coisa e tal, ela, em alguns momentos, ela resolve também, né, soltar o verbo na cara das amigas, e aí ela, nesse momento, tem uma conversa muito franca com a Lia, e tenta expor algumas contradições da Lia na cara dela. E aí, nessa conversa que elas estão tendo, a Ana Clara vai falar assim para a Lia, que, na verdade, veja bem, né, contextualizei bastante aqui antes de mencionar isso, tá? Então, presta atenção, porque eu contextualizei bastante. A Ana Clara, ela vai falar para a Lia, assim, que, de verdade mesmo, é que ninguém gosta de preto. Ela fala isso para Lia, né? E aí ela pergunta, e a Lia, né, toda apaixonada, defendendo vários ideais, e aí Ana Clara pergunta assim para Lia, mas você casaria com um homem negro? E aí sabe o que acontece na sequência? A Lia fica hesitante e não responde. E depois do silêncio ela muda de assunto, tá? Isso acontece. Então, a Ana Clara, ela não suaviza essa ideia, ela solta o verbo ali para a Lia, né? Ela verbaliza esse preconceito coletivo, que a sociedade prefere varrer, né, para debaixo do tapete. Isso acaba expondo uma grande contradição, né, quando ela pergunta isso e a Lia não responde. Esse diálogo, ele denuncia a hipocrisia da elite progressista, porque veja bem, temos uma elite, né, uma elite econômica nesse Brasil da ditadura, e temos uma elite progressista, da qual a Lia fazia parte, esses militantes da esquerda, né, e esse diálogo, ele acaba denunciando a hipocrisia. Lembra que eu falei que tem uma palavra que define esse romance da Lígia, seria a palavra hipocrisia, né? Então, esse diálogo delas acaba denunciando essa hipocrisia dessa elite progressista da época, né, que podia lutar contra a ditadura, mas mantinha certos preconceitos, mantinha preconceitos raciais, preconceitos de classe, preconceito de gênero. E isso também é um recurso narrativo aqui da autora, né, para inserir essa questão racial em um livro que está centrado, né, na sua maior parte, na opressão política e social, mostrando o quê? Que esses sistemas de opressão, todos eles estão interligados, eles não são isolados. Portanto, militar por uma causa precisa significar militar pelas outras também. Por quê? Porque são todas interligadas, né? Então, esse momento, esse diálogo na narrativa é um momento assim de um golpe de realismo cruel, né? Porque esse diálogo ele escancara, né? Mesmo que em círculos intelectuais, círculos politizados, né? O racismo era estrutural e silenciado. E agora uma coisa interessante também, né? Lembra que a narrativa toda é feita em fluxo de consciência, né? As personagens, né? A gente vai o tempo todo ali fazer essa imersão na mente dessas personagens, né? Mas uma coisa interessante que eu notei aqui, né? Quando a gente chega nas cenas com a Lia, né? Nas cenas em que a gente tem aqui a Lia agindo, a Lia pensando, a Lia conversando, esse fluxo de consciência, ele dá uma diminuída, ele dá uma reduzida, ele fica mais objetivo. A gente tem, inclusive, nas partes em que a Lia está tomando a cena, está sendo a protagonista, nesses momentos a gente tem mais a ação do narrador, a gente tem mais a voz do narrador do que propriamente o monólogo interior da Lia. Eu achei isso muito interessante, né? Isso tem razões temáticas também, né? Não é à toa que a Lígia fez isso, né? É como se ela estivesse querendo traçar ali o perfil psicológico da personagem também, né? Porque como a Lia é uma personagem voltada para a ação, ela é mais pragmática, ela é menos introspectiva, né? Ela é diferente da Lorena, que é uma grande sonhadora, né? E ela é diferente da Ana Clara, que a Ana Clara é angustiada, ela é autoquestionadora, né?
a Lia, é como se a Lígia quisesse dizer assim, que a Lia é uma personagem que ela não perde tempo em devaneios, né, então ela não vai ter muita subjetividade, né, então parece que a Lígia, ela fez essa escolha para manter a Lia ao mesmo tempo mais enigmática, mais reservada, né, mas também com uma certa escassez de interioridade, né, para reforçar essa aura de mistério, mas também ficar mais compatível com o papel dela de uma militante clandestina. Como ela é clandestina, né, então muita coisa dali a gente não vai saber mesmo, né, porque ela está o tempo todo, né, tentando se esgueirar ali, tentando, né, ficar nessa clandestinidade mesmo. Então, tem aí esse contraponto estrutural, né, porque o excesso de introspecção das outras duas, porque tem um excesso ali, né, de introspecção da Lorena e da Ana Clara, acaba reforçando esse contraste dessa falta de introspecção da Lia. Por quê? Porque a Lia está sempre em movimento, né, tá sempre assim com carro, sempre em reuniões, né, reuniões com grupo, reuniões clandestinas, né. Existe então essa crítica implícita, né, então essa ideia de que a Lia é como se ela fugisse da sua própria subjetividade para não lidar, de repente, com a dor, para não lidar com a culpa da violência armada, né, e eu acho que tem aí também algo assim de querer esconder o fato de ela também abandonar a dimensão dos afetos, abandonar essa dimensão afetiva da vida, porque ela meio que abandona isso, embora ela tenha um namorado que está preso, né, mas ela tenta muito fingir que isso não a está afetando, né, então me parece, né, que seja uma fuga também, né, dessa falta de coragem para encarar a sua subjetividade. Então, em resumo aqui, né, sobre a Lia, a gente vai ter nela, assim, menos esse fluxo de consciência e mais ação, né, ao mesmo tempo vamos ter mais opacidade, mas isso é mais coerente com a urgência revolucionária que ela tem, é mais coerente com a carga dramática dessa personagem, isso me chamou muito a atenção, né, então ali ela tem menos esses devaneios, ela tem menos esse fluxo de consciência, né. Agora, uma coisa interessante também, né, uma coisa interessante que para hoje em dia tem nome, mas uma coisa que não passou para a Lígia, não tinha o nome que tem hoje, mas não passou no olhar da Lígia, não passou no crivo, ela estava atenta, só não nomeou como nós nomeamos hoje. Já ouviu falar do famoso esquerdomacho? Não é possível que você nunca ouviu falar, né? Então veja, esse detalhe não passou desapercebido pela Lígia Fagundes, ela fala disso, esse conceito, essa palavra é atual, né, que a gente usa assim para definir homens que se apresentam assim como progressistas, mas que reproduzem o machismo dentro da própria militância, né? Isso já está nesse livro, isso já está aqui na crítica da Lígia, né? Ela vai fazer isso. A Lia, ela é uma militante, mas ela vive cercada de homens que pregam a igualdade enquanto relegam às mulheres papéis secundários, né? E julgam também essas mulheres pela sua vida sexual. Tem uma cena interessante, um dos amigos da Lia fica perguntando algumas coisas para ela sobre a vida sexual dela, sobre as experiências, né, sexuais que ela já teve. Então, a gente percebe, né, esse comportamento, essa reprodução de machismo dentro desse microcosmo, né? Então, a gente vê aqui o quê? A Lígia querendo denunciar o quê? Essa contradição entre o discurso e a prática, porque fica evidente, né? Os companheiros da Lia defendem a liberdade política, mas não abrem mão dos privilégios masculinos. E a Lia, mesmo forte, mesmo engajada, ela enfrenta a solidão afetiva, né? Por quê? Porque ela não encontra parceiros que a tratem como igual. Ou seja, esse livro da Lígia, ele denuncia aquilo que nós hoje chamamos de machismo progressista, né? Um feminismo superficial que não rompe com as estruturas. E por que isso é muito interessante aqui neste livro? Porque isso mostra que a opressão, ela é sistêmica, né? Ela não desaparece só com a ideologia. Só a ideologia não dá conta. A Lígia, ela expõe que a revolução política não garante a revolução de gênero, não garante a revolução de raça. E quando a gente olha para a nossa atualidade, a gente se depara com uma realidade assustadora, né? Por quê? Porque a gente simplesmente entende que nós temos agora novos termos para problemas antigos. Nada mudou. Aí, se você assistiu o primeiro vídeo, você deve lembrar que eu falei lá sobre sororidade, né? Sororidade nessa obra, sororidade nesse contexto, sororidade nas relações aqui, né, entre essas meninas. Será que
Dá para falar em sororidade? Ou será que ela soa mais assim como uma utopia? Então veja bem, o internato, o pensionato ali onde elas vivem, né, ele funciona como um microcosmo, né, onde teoricamente deveria haver o quê? Uma união feminina. Afinal, todas ali, né, compartilham uma vivência diária, elas compartilham sonhos, compartilham vulnerabilidades, né? Mas a Lígia desmonta essa ideia. Como que ela faz isso? Ela vai mostrar o seguinte, ela mostra as diferenças de classe, de raça e de ideologia, né? A Lia é uma personagem engajada politicamente. Lorena é elitista e sonhadora. Ana Clara vive a marginalidade e a dependência química. Todas essas diferenças as aproximam em algum momento, né? Mas também as separam profundamente, né? E aí a gente começa a perceber alguns preconceitos que são enraizados, né? Então, por exemplo, a frase da Ana Clara, né, para a Lia, sobre ninguém gosta de negros, né, mas a Lia não conseguia responder isso, né, não conseguia responder se ela casaria, né, se ela se casaria com um negro, isso vai evidenciando que existe um racismo, né, dentro do próprio grupo, dentro da própria esquerda, da elite, né, progressista, e isso, na verdade, não é, assim, uma hostilidade aberta, né, isso aí, na verdade, é um preconceito estrutural, que vai minando qualquer ideia de solidariedade plena. Então a gente percebe assim, ó, solidariedade plena, será que é algo real? Será que é algo palpável, né? Será que dá para acreditar quando pregam solidariedade plena? É a pergunta que a Lídia está fazendo, não sou eu. E aí a gente pode refletir aqui sobre a questão da sororidade, que eu comecei com o assunto, né? Então, a sororidade dentro de tudo isso seria mais uma performance? Ou seria uma limitação histórica, né? Vamos analisar isso à luz dessas relações complexas aqui, né, que a Lígia coloca. Então, vamos lá. Nessa época, 1970 e poucos, né, nem se falava em sororidade, né? Esse termo nem era usado, né? Mas a noção de solidariedade entre mulheres, ela já existia. Então, o problema é que a Lígia, ela mostra como que a condição social e as opressões são, assim, internalizadas e como que elas acabam afetando, né, toda essa questão. Então, a Lorena, mesmo sendo generosa, ela tem uma visão paternalista sobre a Ana Clara. A Lia, apesar do seu discurso revolucionário, né, muitas vezes ela demonstra desprezo por certas escolhas femininas. E a Ana Clara, ela sofre as violências mais concretas, né, não encontra realmente um porto seguro nas outras duas amigas, porque no máximo ela encontra ali alguns momentos de conforto, né, mas não um compromisso incondicional, não existe isso, né, ou seja, a amizade ali existe, né, mas não num sentido idealizado, que hoje se tenta dar à sororidade, né, talvez um tom um pouco idealizado, talvez um tom um pouco utópico, né, porque essa amizade das três aí é uma amizade cheia de ruídos esses causados por uma desigualdade, causado por conflitos que revelam como a utopia da união feminina esbarra no peso das estruturas sociais, não tem como, esbarra. E aí a gente talvez possa pensar que existam condições para uma sororidade real, né, não utópica, pensar que numa sororidade real existem condições, talvez, né, para que isso aconteça. Então, primeira coisa, né, que precisa ir para a gente falar em sororidade, precisa haver uma consciência política coletiva e também precisa haver uma equidade social mínima. Veja, eu estou falando de uma equidade social mínima. Nós todos estamos muito longe disso. Na história aqui, né, nessa narrativa há uma tentativa disso, né, uma pequena tentativa desse vínculo incondicional, mas isso não é uma plena realização, ele não atinge a plena realização. Por quê? Porque existe um sistema opressor, né, um sistema que tem para si, por exemplo, o controle sobre o corpo feminino, né, o controle sobre as questões de casamento, sobre questões religiosas, questões de igreja, né. Então, as mulheres, elas, de certo modo, nesse momento histórico aqui, elas estão, assim, isoladas, né, e apesar de elas se apoiarem, elas não têm uma rede estruturada. Então essa obra da Lígia, ela sugere que os afetos, eles podem criar brechas, mas não transformam as estruturas sozinhos. E aí agora vamos falar um pouquinho sobre o contexto religioso e cultural. Está preparado? Está preparada? Pega o seu chá, toma um golinho de chá, porque olha, agora vem coisa, hein? Então vamos lá. O contexto religioso e cultural
desse período histórico aqui das meninas, né? Veja, você vai notar, se você já leu o livro, se você vai ler, você vai notar que o latim fica aparecendo aí, né, em vários momentos, e aparece com a Lorena, né? Lembra da Lorena, personagem rica, burguesa e tal, né? A Lorena tá o tempo todo pensando algumas palavras em latim, ou então quando ela conversa com algumas das amigas, às vezes ela sempre usa expressões em latim, né? Bom, isso acontece primeiramente porque as meninas estão num internato católico, né, sob a orientação de freiras. E o latim é a língua tradicional da igreja e carrega aí consigo esse peso histórico de autoridade, de sacralidade e também de uma certa erudição. Então, sempre que surge aí o latim, né, é uma ideia assim que acaba reforçando esse pano de fundo disciplinar, né, acaba reforçando também essa ideia de hierarquia, essa ideia de tradição, algo que a Lígia constantemente vai tensionando. Agora veja, a Lorena, que usa muito, né, o latim, fala muito, pensa muito, ela gosta muito de palavras, né, ela pensa muito em palavras, ela gosta de pensar no significado da etimologia das palavras, ela gosta da linguagem, ela gosta de arte, a Lorena, né, então ela é sofisticada, né, ela é culta, ela é sensível, não podemos dizer que não, né, então para a Lorena, usar latim é assim um gesto de refinamento, né, para se distanciar das outras, podemos dizer assim, né, e é uma maneira também de dar um peso dramático, né, aos pensamentos aí. Então o uso que a Lígia faz, né, a autora, desse latim, inserindo esse latim aí em vários momentos, a gente pode pensar assim que é um jogo estético, né, porque a Lorena aprecia o belo das palavras, né, como se a forma fosse mais importante que a substância. Mas a gente pode pensar também numa máscara social de distanciamento, né? Por quê? Porque o latim, ele vai funcionar como uma máscara, né? É uma forma de manter a distância dos problemas concretos, né? A doença da mãe, né? A mãe da Lorena tem uma doença, né? Então a doença, uma distância da doença da mãe, uma distância da solidão, uma distância da frustração amorosa, porque ela gosta lá de um cara, né? A Lorena gosta de um médico. Esse médico, ele é mais velho que ela, consideravelmente mais velho, ele é casado, e ele tem 5 filhos, né, e os dois, eles se comunicam, na maioria das vezes, por bilhetinhos, ele tenta dar uma fugida dela, então ele fica num jogo meio assim cretino, né, porque ele não deixa de mandar bilhetinho pra ela, ele não deixa de causar uma certa esperança nela, mas ao mesmo tempo ele não faz nada, né, ele não se declara, ele evita, né, evita encontros amorosos com a Lorena, né, então assim, ela é frustrada, né, amorosamente, porque ela sonha romanticamente com esse cara, né, e esse cara não corresponde. Então, a Lorena, ao falar, ficar falando em latim, ela eleva a discussão a um tom culto, fugindo do banal, né? É como se fosse um recurso psicológico para negar a dor. E aí a gente pode pensar também no uso desse latim como uma espécie de uma simbologia da ordem versus o caos, né? Porque o latim, como eu disse, né, ele representa a ordem, representa a tradição, ele representa imutabilidade, é uma língua fixa, é diferente do português vivo, que é mutável, é dinâmico, né, muda o tempo todo. Então, esse contraste aí, né, no romance é sobre conflitos, mudanças, crises existenciais, política, rebeldia. Então, essa oposição reforça o choque entre o mundo idealizado, que é o mundo que a Lorena tenta manter, né, esse mundo da cultura, da elegância, e a realidade que é instável, ou seja, esse Brasil em ebulição dos anos 1970, cheio de desigualdade, de repressão política, né, e até a referência do nome também do cara que a Lorena gosta, né, que ela o chama de MN, eu esqueci o nome dele, é um nome composto, mas ela chama de MN, e é muito engraçado porque ela fala que o pai era latinista, né, então os filhos todos têm nomes declináveis, ela conta isso pra irmã, né, e ela conta assim toda orgulhosa, afinal de contas ela gosta de um cara que, né, tem a família do cara é erudita como ela, né, então ela gosta de contar essa história, que o cara tem um nome declinável em latim, né, então ela fica encantada com esse nome, né, isso traz a sensação de que é como se ele pertencesse também a esse mundo da tradição, da alta cultura, né, então isso para Lorena tem um certo fascínio, né, então é como se isso desse a esse cara, né, um status aristocrático. Então, resumindo, né, essas expressões em latim, elas não são apenas aí um capricho estilístico também da Lígia, tá, não são, nada tá aí por acaso, na verdade, né, mas eu queria muito falar dessa recorrência do latim, porque pode parecer assim, né, só porque tá com as irmãs, não é só isso, tá, não é só isso. Essas expressões em latim que ficam aparecendo, principalmente na boca da Lorena, elas revelam, na verdade, né, e elas funcionam como metáfora para o refúgio da Lorena, né, o refúgio dela nesse ideal clássico, nesse universo clássico, que está em contraste com essa realidade dura, né, e esse uso também de latim acaba reforçando o espaço religioso do internato, que está impregnado de rituais e de uma linguagem sagrada, então ele não está posto aí por acaso, né, e aí
isso traz para a gente essa tensão entre tradição e modernidade, né? Então, a Lia é militante, engajada, ligada à luta armada, cheia de ideais revolucionários, né? Mas no campo religioso, veja bem, aqui é um ponto interessantíssimo, tá? Grava isso, não esqueça, anota isso. A Lia, no campo religioso, ela ainda carrega alguns traços de um catolicismo tradicional, né? Como a ideia, por exemplo, de que padres devem permanecer celibatários. Por que eu estou falando isso? Porque, olha só, é uma contradição da Lia, da personagem, né? Não estou dizendo que isso é uma contradição, mas é uma contradição da Lia, que é exposta na narrativa, inclusive, né? Essa contradição da Lia acaba expondo o seguinte: as mudanças, elas não acontecem de modo homogêneo dentro do sujeito. Olha como isso é interessante. Olha que interessante, que sacada da Lígia. A modernização da igreja, por exemplo, né, proposta pelo Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II aconteceu ali em 1962, 1965, né? E essa modernização da igreja foi vista por muitos como uma ameaça a valores espirituais, né? A Lia, que é essa personagem revolucionária da luta armada e tudo mais, ela internaliza isso, ela internaliza essa possibilidade de ameaça com a modernização da igreja, né? Isso traz para a Lia, para a personagem, mais uma contradição, ou de repente mais uma hipocrisia, né? Lembra da palavra hipocrisia, né? É um paradoxo entre o radicalismo político e o conservadorismo moral. A Lorena, ela cutuca, né? Ela gosta de cutucar, lembra, né? Elas se julgam mentalmente, mas também de vez em quando elas soltam o verbo uma a outra, né? Então a Lorena, ela ironiza bastante a Lia, porque tem um diálogo delas que a Lorena vai dizer, e a Lorena é mais, em tese, né, seria mais conservadora, aquela que quer conservar mais os costumes e as tradições burguesas, mas a Lorena vai dizer para a Lia, assim, né, que a Lia, bom, Lia, você aceita aí a ideia, por exemplo, de padres armados para a luta, porque, veja, no grupo lá da Lia, né, tinha padres envolvidos, né, padres revolucionários envolvidos com esses ideais, né, então a Lorena vai falar assim para a Lia, olha, Lia, você é esquisita, porque você aceita essa ideia de padres armados para a luta, né, que seriam, aqui a gente está, a autora, né, a Lígia, ela está se referindo a principalmente padres progressistas, que vêm daquele braço conhecido como a teologia da libertação. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso, tá? Então, referindo-se a esses padres, né, então a Lia vai tirar um sarro, a Lorena vai tirar um sarro com a Lia, vai falar, olha, você é esquisita, porque você aceita isso, né, padres envolvidos com essa luta e tudo mais, mas não aceita padres casados? Então, isso mostra que a liberdade defendida pela Lia tem limites, né? E que talvez ela mesma não perceba isso, talvez a própria Lia não perceba essas contradições, né? Então esse paradoxo reflete um tema muito presente nessa obra, um tema muito presente nesse livro, que é o quê? A dificuldade de desconstruir todas as estruturas de uma só vez. Já mencionei isso aqui, né? Essas revoluções, elas não são feitas, elas não acontecem todas de uma vez dentro de um indivíduo, né? Então, a Lia, por exemplo, é essa personagem que rompe com a burguesia, né? Com essa ideia de família, mas ela não rompe com certos símbolos, né? De pureza e de sacralidade, por exemplo, porque ela não aceita, né? Padres casados. É uma ideia que, para ela, né? Causa muito estranhamento, ela se irrita com isso, né? Então a gente pode ver até uma questão simbólica aí, né? Por que a Lia quer manter, né, vamos dizer, quer manter os padres celibatários? Por que a Lia insiste nessa ideia, né? A gente pode ler isso da seguinte forma: existe na Lia uma certa idealização do sagrado, né? Então a Lia, ela parece manter aí uma imagem um tanto quanto elevada, né, do papel sacerdotal, esse sacerdote que deve ser apartado do mundo, que deve ser uma figura pura, né, uma pessoa pura, e também a resistência ao desencantamento, né? Então, assim, aceitar, por exemplo, que padres se casem seria aceitar a secularização total da igreja, né? O que talvez gere assim um certo desconforto até para quem é revolucionário. E a gente pode agora, inclusive, ampliar um pouco mais essa reflexão. Por quê? Porque eu acho que isso evoca aqui uma pergunta, né, e não é à toa, a gente está falando da Lígia Fagundes Telles, né? Então eu acho que esse contexto que ela coloca aqui evoca uma pergunta importante, né? Esse diálogo entre as duas nos permite perguntar o seguinte: será que nós podemos defender essa ideia de liberdade para alguns e restringir para outros? Olha que pergunta interessante. A gente pode pensar a partir desse pensamento, desse paradoxo da Lia. Até que ponto as nossas convicções políticas convivem com os nossos imaginários religiosos ou afetivos?
Então, falando aí, né, um pouco sobre isso, sobre a Lia e essa modernização da igreja, né, a Lorena confrontando a Lia, né, dizendo que, bom, Lia, você é esquisita, você aceita, né, os padres na luta armada, mas resiste a essa ideia, né, deles deixarem de ser celibatários, né. Então, são contradições internas da própria militância da época, né, por quê? Vamos esmiuçar um pouco mais isso agora, né, a modernização da igreja, que foi trazida pelo Concílio Vaticano II, né? O Concílio Vaticano II, como eu já disse, aconteceu ali nos meados de 1962. Então, essas transformações, elas estavam em curso, essas transformações propostas pelo Vaticano II, né? Essa modernização da igreja. Então, a igreja, ela está no período aí, nos 1970, nesse período aqui, ela está nesse período de começar a flexibilizar algumas posturas, né, e ela vai acabar se aproximando também de questões sociais, isso vai acontecer muito aqui no Brasil, né, a igreja se aproximar de certas questões sociais. Então, alguns padres, né, acabam apoiando movimentos de base e até de luta armada, isso de fato aconteceu, né, e aí, para Lia, né, isso é aceitável, né? Por quê? Porque se encaixa aí no ideal, né? No ideal revolucionário, né? Mas a modernização dos costumes, como por exemplo deixar o celibato, né? Ela rejeita, né? Então isso mostra que a abertura dela enquanto militante é uma abertura parcial. Aí tem uma contradição, né? Porque é uma contradição assim da revolução pública versus o conservadorismo íntimo, né? A Lia defende transformações políticas radicais, né? Mas quando a mudança mexe com estruturas simbólicas ligadas ao sagrado, né? Ligadas, por exemplo, à questão da pureza, aí ela recua, né? Então, isso revela que a militância dela ainda é, assim, atravessada, né, por valores tradicionais inconscientes, né? Então, ela aceita a violência, né, como um meio político, mas não aceita a vivência do eros clerical, né? Porque isso fere o imaginário de santidade que está entranhado nela, né? Então, ela meio que tem um conflito ético, né? Um conflito entre ética e afetividade, né? Para Lia, talvez a luta armada seja uma questão ética, porque é pelo coletivo, né? Já a vida amorosa dos padres é uma questão íntima, né? Ligada aí ao desejo, e o desejo, né? Quando o assunto é desejo, é sempre uma questão ambígua para as pessoas, é sempre uma questão perigosa, é sempre o calcanhar de Aquiles, quando a gente fala de desejo, é sempre algo desestabilizador. Você não acha? E a Lorena, que quer cutucar, né, ela percebe que isso desmonta, né, a coerência da amiga militante, então ela cutuca mesmo, né. Falando um pouquinho sobre a teologia da libertação, que eu mencionei, né, então, muitos padres, né, à época, padres envolvidos com esse braço, né, que é a teologia da libertação, falando um pouquinho dos padres casados, isso de fato aconteceu, tá? Isso não está posto aqui, não é uma invenção narrativa da autora, tá? Falar aqui que, a Lorena mencionar aqui que tem padres lá no seu grupo e tal, e você não aceita que eles casem, isso não é uma invenção narrativa, né? De fato aconteceu. Lá no Brasil, dos 1970, 1980, a teologia da libertação, ela fortaleceu muito a ideia de um clero, assim, que ficasse mais próximo ao povo, né, que fosse inserido em comunidades pobres, né, muitas vezes com relações afetivas reais, né, mas aí, né, isso vai trazer também algumas questões, né, porque vários padres, né, ligados a esse movimento acabaram rompendo com o celibato, né, alguns deixaram o ministério justamente para casar, né, outros tentaram conciliar, e isso gerou muitas tensões, evidentemente, porque a Igreja Católica não permite que os padres sejam casados, né, e havia, né, essa reivindicação à época, né, pelo fim da obrigatoriedade do celibato, né, organizaram movimentos, né, para reivindicar isso, mas aí esses movimentos, eles reivindicavam assim, não que o celibato fosse extinto, né, não que não é mais para ser celibatário, não, mas que fosse algo opcional, né, então houve todo esse movimento, né, teve isso, tá, e aí eles argumentavam o quê, para fazer essas reivindicações organizadas aí, né, eles argumentavam que faltava padres, né, então que permitir que os padres casassem ajudaria no serviço pastoral, porque teria mais padres, né? E outro argumento que eles usavam também é que o celibato imposto não é um dogma, mas é uma disciplina interna da igreja, de fato né? É uma disciplina interna da igreja. Esse era um dos argumentos também, né? E outro argumento que eles usavam é que os sacerdotes precisavam se humanizar,
né? Então eles precisavam vivenciar experiências que fossem humanas, todas elas, né? Então houve esse movimento organizado no Brasil, né? Lá nos idos de 1980, tem até aí uma fraternidade, né, dos padres casados do Brasil. Depois você pode pesquisar, pode procurar, né? É a Fraternidade dos Padres Casados do Brasil, compostas, né, por homens que foram padres, né, e que acabaram se casando e, portanto, não podem mais, né, ministrar, né, exercer o seu sacerdócio. Teve até debates, né, gerou debates. A CNBB teve debates internos sobre isso, né? A CNBB chegou a pautar esse tema, né? Só que Roma nunca abriu exceção, né, para esses padres diocesanos. O Vaticano reagiu a isso, inclusive, com muita firmeza, né, especialmente no pontificado do João Paulo II, e aí a gente teve aí, né, várias sanções sendo impostas, né, a padres que reivindicavam essa questão publicamente. E agora a gente vai para um grande spoiler para a gente terminar, porque o que eu já falei aqui, né, tem muita coisa, né, gente, é Lígia Fagundes, né, a gente vai para o grande finale e um grande spoiler, né, se você é como eu e segue aquele mantra de livro bom não existe spoiler, então você pode ficar aqui. Se você já leu o livro, você também fica aqui. Se você é aquela pessoa, né, que acha que o que eu vou te contar aqui pode estragar a sua leitura, então esse é o momento de você parar, porque agora é um baita spoiler, mas vamos falar do final, né, o final da obra, tá? No final da obra, a gente tem a morte da Ana Clara, né, e você já pode até imaginar como que ela morre, né? Ela morre com uma overdose e ela chega muito mal no quarto. Ela chama a Ana, chama a Lorena, né? Aí a Lorena vai recebê-la no quarto. A Lorena fica bem desesperada, vê que ela tá muito mal, ela tá com marcas, né? Marcas estranhas, assim, na região do peito, marcas roxas. A Lorena vai dar um banho nela, vai perfumar, vai passar talco, lavar o cabelo, né? Vai cuidar dela, vai fazer um chá. E aí ela vai se distrair um pouco conversando com a Lia, porque a Lia tá preparando as coisas para ir embora, né? A Lia vai se refugiar, vai embora pra Argélia, encontrar o namorado que foi solto, né? E quando Lorena volta e dá por si, a Ana Clara tá morta, né? Tá lá com o cobertor lá na perna e morta na poltrona, né? E esse final é bem trágico, assim, sabe? É o ponto alto da narrativa, na verdade, né? É esse final. É bem dramática. É uma cena bem dramática e é uma mistura de tudo, viu? É uma mistura de tudo. Até difícil de falar, né? Mas vamos lá, vou tentar, porque é muita mistura de muitas coisas que acontecem ali. Mas o que vai acontecer, né? Assim, principalmente, depois daquele choque inicial, depois da tristeza, depois do choro, depois de muitas coisas, né? A Lorena vai começar a agir com uma calma quase ritualística, cuidando do corpo da amiga, porque dela vai começar a vestir, a Ana Clara vai começar a vestir, colocar um vestido bonito, maquiar, sabe, vai pôr perfume, e a Lia não tá entendendo nada, a Lia fica muito nervosa, e a Lia fica desesperada porque é o seguinte, se avisarem alguém, se as irmãs descobrirem, né, se tiver muito barulho ali, as irmãs perceberem que tá acontecendo alguma coisa, chamar a polícia, descobrir que a Ana Clara tá morta, se a polícia chegar ali, acabou pra Lia, né, já era pra Lia, então assim, é o desespero da Lia se sobrepondo também à tristeza que ela também tá sentindo por ter perdido a amiga, é um monte de coisa nessa cena final, nessa tensão final, né? E a Lorena parece que tá meio surtando quando ela começa a ficar fria, arrumando amiga, né? Pode parecer muito estranha essa atitude da Lorena, a Lia começa a estranhar muito, começa a falar que ela tá muito surtada, né? Quase perdendo a paciência com a Lorena, né? Só que isso revela o seguinte, a necessidade de manter a aparência, porque a Lorena ela começa a fazer isso porque ela tem um plano, o plano dela é arrumar a Ana Clara e as duas vão abandonar, olha o grande spoiler, né? 2 grandes spoilers, as duas vão abandonar o corpo da amiga numa praça, pra fingir assim, olha, ela saiu, foi numa festa, tal, se produziu e foi encontrada morta ali na praça, elas realmente fazem isso, né? Mas a Lia, depois que ela volta a si, depois do choque, né, momentâneo, ela faz isso com uma racionalidade, com uma frieza, com uma precisão, com uma calma, né? E isso revela esse fator, né? Essa necessidade de manter a aparência, essa necessidade de manter a ordem, mesmo diante desse caos absoluto. Então, é meio que a negação da morte, meio que a negação da tragédia, um traço muito típico da personalidade da Lorena mesmo, né? E é um gesto quase aristocrático, porque veja, um comportamento aristocrático isso, né? Diante dessa tragédia, dessa brutalidade da morte, você tem esse comportamento aristocrático, né? De cuidar do corpo, de preservar a beleza mesmo no fim. Isso é, né, um ritual bem aristocrático. Então, a Lígia Fagundes, ela meio que está mostrando aqui essa alienação da elite, né? Ou seja, a Lorena, ela não se conecta com a brutalidade do que aconteceu, né? Naquele momento, ela está conectada, ela está preocupada com o fator estético, ela está preocupada com uma certa formalidade, né? Então, qual é a simbologia que isso está evocando? Esse cuidado quase cerimonial transforma esse ato em uma metáfora
da hipocrisia social, né? Ou seja, esconde-se a sujeira, maquia-se a tragédia, segue-se com a vida normal. E aí, como eu disse, né, elas vão abandonar o corpo da amiga na praça para fingir que ela morreu lá, né? Então é um corpo largado, um corpo anônimo num espaço público. Isso contrasta com o gesto anterior da Lorena, que é o quê? Ela ali cheia de cuidados, né? Momentos antes, minutos antes, ela estava ali, toda se dedicando em cuidados, um cuidado íntimo, né? Você tem essa transição, essa oscilação grotesca entre esse cuidado íntimo e esse abandono frio. Vou tomar uma água aqui, só um momentinho, porque estamos no grande finale, né? Então é uma síntese do desamparo social, né? Ou seja, uma jovem morta, descartada, como se fosse nada, né? Isso também traz a ideia de que na ditadura vidas desapareciam, corpos eram ocultados ou ignorados, a morte era naturalizada. E aí você tem, nesse final, portanto, a dispersão das meninas, porque assim, a mãe da Lorena fica muito doente, pede para ela voltar para casa. Como ela tá frustrada, sem esperança no amor, né, a amiga morreu, então ela vai voltar a morar com a mãe para cuidar, pelo menos por um período, para cuidar dessa mãe que está ali toda, né, deixou o amante, se arrependeu, né, e agora ela quer ficar com a filha, então a Lorena vai voltar. A Ana Clara morre. A Lia vai embora para Argélia, né, vai se refugiar na Argélia. Então você tem esse esvaziamento do pensionato. Esse pensionato, que era ali o microcosmo, onde as meninas se encontravam, né, que era um espaço de trocas, um espaço de tensões, né, com a morte da Ana Clara, esse centro, né, esse microcosmos, ele se desfaz. Então, a Lorena voltando para a mãe, a Lia desaparecendo no exílio, né, da clandestinidade, não se sabe o que acontece com ela, o final fica meio em aberto mesmo, isso é proposital mesmo, né, então, esse núcleo da amizade, ele se rompe, né, por quê? Porque o mundo externo, a ditadura, a repressão, as desigualdades impõem o seu peso. Já que o pensionato era um microcosmos, né, a gente vê esse microcosmo respondendo a esse peso que é imposto, né. Então, isso mostra que não existe um refúgio seguro. Nem a amizade é capaz de proteger da brutalidade social quando ela se instaura. Portanto, o pensionato vazio, ele é o símbolo do fim de uma utopia juvenil, né? Essa ideia de sororidade, de amizade como resistência, ela se esfarela diante da realidade brutal que é imposta. E a Lia, o que acontece com a Lia? Né? A Lia, ela não dá respostas fechadas, né? Mas tudo indica que a Lia vai seguir mesmo, né, para a luta armada ou para uma fuga, ou sabe-se lá o que vai acontecer com a Lia, né? O silêncio sobre esse destino da Lia aí, ele é deliberado, né? Porque assim, na ditadura, histórias se perdiam. Você não sabia sobre o destino de muitas pessoas, né? Mesmo quando elas não morriam, mas simplesmente a história delas desaparecia, né? E você não tinha mais notícia. Então, essa incerteza é um comentário político que a Lígia Fagundes Telles está fazendo. A incerteza do final da Lia, né? Então, uma coisa que eu peço a você aqui, né, não faça essa leitura, né, pensando assim, de repente você ainda não tinha visto esse vídeo e foi lá e fez a leitura e pensou assim, mas acaba assim, ela não vai nem falar o que acontece com a Lia, né, a menina vai embora, e aí, o que aconteceu, né? Toma cuidado, toma um pouco de cuidado, por quê? Porque, na verdade, isso é um comentário político, esse final aberto. Ninguém sabe o que acontece com quem resiste. O que isso tudo significa no conjunto dessa obra? O fim não é sobre a Ana Clara. O fim é sobre a falência de um projeto de juventude em meio ao autoritarismo. Cada uma das meninas representa um Brasil possível, só que nenhum vence. A Lorena volta à sua bolha, reafirmando essa alienação da burguesia. A Lia se dissolve na luta, sacrificada ou exilada. Ana Clara é consumida pelo vício e pela desproteção social. As meninas terminam sozinhas. E o pensionato vazio é uma alegoria de um país esvaziado de esperança. O romance começa com chá, com uma conversa fiada, mas termina com silêncio e morte. A Ana Clara, a menina que sonhava com um ano que vem melhor, acaba largada numa praça como se nunca tivesse existido. Antes disso, a Lorena, tão elegante, tão alheia, prepara o corpo da amiga como se ela estivesse arrumando uma boneca. Um ritual inútil para restaurar uma dignidade que a vida inteira lhe havia sido negada. E depois vem o nada. O pensionato fica vazio, a Lia desaparece,
e talvez desapareça para sempre. A Lorena volta para a mãe e para a velha ordem que ela fingia desprezar, e a Ana Clara não volta para lugar nenhum. Esse final é uma sentença. A amizade não resiste ao peso da história, nem ao peso do Brasil. A utopia feminina, a ideia de sororidade desaba diante da desigualdade, da repressão, da hipocrisia social. Não há final feliz possível quando o país devora os seus jovens. As Meninas termina assim. Por quê? Porque é sobre isso. A vida real não fecha arcos narrativos, não entrega redenção. Esse romance, meus amigos, não é sobre redenção, né? Essa é uma narrativa que termina de forma abrupta, de forma amarga, de forma solitária. E é por isso, inclusive, que eu acabo fazendo aqui uma conexão inevitável também com narrativas machadianas, né? Por quê? Porque nós temos nas narrativas do Machado muitas críticas às ilusões ideológicas, né? E com isso é perfeitamente possível construir esse elo entre a Lígia Fagundes Telles e o Machado. Por quê? O Machado de Assis, ele desconstrói as ilusões românticas e também os discursos de pureza moral, mostrando isso nas personagens, né? Ele mostra personagens que justificam as suas contradições por vaidade, por poder ou então por conveniência, né? Basta olhar para Dom Casmurro, para Memórias Póstumas, né? A Lígia, aqui em As Meninas, ela repete esse movimento, ao seu estilo, claro, né? Mas ela repete esse movimento no contexto da ditadura militar, né? Ou seja, a Lia é de esquerda, mas apresenta as contradições, né? Defende luta armada, mas critica padres casados. A Lorena prega a liberdade, mas é uma elitista dependente de privilégios. A Ana Clara, ela deseja ascensão social, mas se degrada no vício, né? Então, assim, nos dois autores, né, nos dois tipos de narrativa, não há um lado puro. Veja que são contradições, veja que são hipocrisias o tempo todo, né? Então, essa fragilidade humana, ela atravessa as ideologias todas, né? E a literatura se torna esse exercício de desnudamento. E aí nós vamos ter aqui na Lígia, né, assim como no Machado, esse pessimismo como uma desconfiança de tudo que se põe como absoluto, né? O Machado, ele é marcado por um pessimismo existencial, né? Ele não acredita que a vida tenha assim um sentido último, né? E qualquer tentativa para o Machado de ordenar a vida, seja a partir da ciência, seja a partir da religião, do amor, qualquer tentativa disso nas narrativas machadianas acaba desmoronando, né? Diante da vaidade ou das vaidades humanas, né? E a Lígia, de certo modo, atualiza isso aqui. Esse ceticismo que ela traz, né? Mesmo os ideais mais nobres, né? Liberdade, fé, amor, revolução, tudo isso acaba sendo corroído pelas contradições, pelos interesses pessoais, né? A Lia sonha com justiça social, mas julga a liberdade dos padres. A Lorena cultiva ideais burgueses, mas sempre sob máscaras, né? Máscaras de sensibilidade. A Ana Clara, ela acredita na ascensão pela beleza, mas termina como? Na degradação total, né, degradação moral e física, né? Então, esse tom desiludido, esse tom pessimista, esse pessimismo político, existencial, né, tudo isso é muito próximo daquilo que o Machado já havia instaurado, né, no século XIX, né? Então eu vejo assim essa atualização desse olhar irônico, né? Então o Machado não oferece saída, ele apenas ironiza, desmascara, né? Deixa o leitor desconfortável diante das próprias incoerências. A Lígia, ela segue na mesma trilha aqui, né? Porque ela não glorifica nem demoniza nenhum grupo, veja bem, e que isso fique muito claro, né? Na verdade, ela vai desvelando a fragilidade de todos, né? Então, o que parece modernidade na Lorena, por exemplo, é capricho burguês. O que parece idealismo na Lia é dogmatismo, no final das contas, né? A liberdade da Ana Clara é apenas o quê? Uma vulnerabilidade, não é liberdade, né? Então, ambas as narrativas, elas desconstroem discursos redentores, né? Mostram que é perigoso acreditar em discursos redentores, né? E eles são autores que vão expor o humano nu, o humano sem idealizações, né? Então a conclusão de tudo isso, né? Essa ponte entre Lígia e Machado é uma ponte que se sustenta na ideia de que nenhuma ideologia salva do jogo de interesses e das contradições pessoais, né? Ambos recusam a pureza como possibilidade e eles preferem a ironia como método e o pessimismo como lente. Na Lígia Fagundes Telles, tudo isso é atualizado para a modernidade, mas a lógica é a mesma. Por trás das grandes palavras, liberdade, amor, fé, revolução, há o quê?
vaidade, medo, desejo e solidão. Eu espero que essa minha reflexão tenha te ajudado, né? Se você nunca leu a obra, espero que eu tenha provocado em você uma vontade mínima de ter contato com a autora Lígia Fagundes. Se você já leu, eu espero que a minha contribuição enriqueça as reflexões que você já fez, tá? E eu te espero, então, no nosso próximo vídeo do canal. Até breve, tchau!